amados, aqui o irmão Fábio Gomes, mais um dia na perseverança, na vigilância, na oração, meditando na palavra de Deus, que é Cristo ungido, Jesus, o Filho do homem, a natureza divina, aquele que tudo opera e executa. Sábios, aqueles que nele depositam a confiança e seguem sendo conduzidos pelo seu Espírito, aonde acata suas advertências. Bem-aventurado aqueles que fazem a vontade do Pai, que disse: este é meu Filho amado em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser, do qual estamos sempre construindo no alicerce, fundamento lançado, segundo o Evangelho, aonde a obra se consolida, aqueles que alcançam uma estatura mediana, segundo um alimento sólido, se alcança o discernimento e desvia do... examina os espíritos e está constantemente do entendimento do alto, que é desviar do mal, aonde aqueles que julgam ser sábios segundo o padrão deste mundo, o entendimento de próprios olhos, não se alcança o desviar do mal, e a maledicência está sempre sobre as suas moleiras, e por rejeitar o fundamento colocado, da qual ninguém pode colocar outro fundamento, por estarem sempre segundo outros fundamentos, trazem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas. A palavra diz que o homem de família coloca a sua própria família em apuros, aquele que persevera segundo o entendimento de próprios olhos. Onde a família de Jesus são aqueles que fazem a vontade do Pai, que fazem a vontade do Filho, assim como ele ordenou. Aqueles que rejeitam, Jesus mesmo disse: eu o rejeito diante do meu Pai e dos meus anjos. Um é o que planta, o outro é o que colhe, os anjos são os ceifeiros. Aonde, quando ele dá a ordem lá do alto, ninguém pode impedir o seu agir. Por isso, aqueles que seguem obstinados pelo sucesso segundo o coração enganoso fazem muitos planos, mas não prevalece, porque há um tempo e um propósito debaixo do sol, onde o Senhor está no tempo de frustrar todas as suas intenções enganosas e galardoar segundo as próprias atitudes, da onde por seguir entendimento de próprios olhos não se consegue desviar do mal. A palavra diz que a uns é dado palavra de sabedoria, a outros de entendimentos. Entendimentos são aqueles que apropriam da chave da sabedoria e estão constantemente sobre o fundamento lançado e edificando com responsabilidade, segundo as variedades de dons e ministérios, do qual ele nos concede o dom de justiça, para julgar com justiça, com equidade, na imparcialidade, e exercer o direito. Anunciar aquilo que ele está a fazer, porque não falamos por si mesmo. Falamos pelo grande profeta, a promessa de Deuteronômio 18:18, suscitarei no meio de vós alguém como vós. Suscitar é alguém que passou pela morte e cruz, ressuscitou ao terceiro dia, fez as suas aparições há cerca de 40 dias, aquele que diz: não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai e vos envie o outro Consolador, o advogado e conselheiro, do qual nós recebemos, quando cremos, o batismo de fogo. Aquele mesmo que foi ungido no Monte das Arábias é batizado ali pelo batismo de fogo. É a unção que despedaça todo o jugo, do qual perseveramos dia após dia, e até aqui nos sustentou o nosso Senhor, aquele que tudo opera e executa, sacerdócio real e santo, o grande sacerdote, do qual temos pleno acesso, pois o véu nos foi retirado. Falamos face a face, não segundo aqueles que estão na incredulidade, que estão sempre por parábolas, por não ter a revelação. Por isso perseveramos anunciando a verdade, que é loucura. A mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, assim como é o poder de Deus para aqueles que falam com ele face a face. Outra vez vereis a diferença dos que servem o tissadique e o justo, assim como os que servem o rachão maldoso.
do qual ele está juntando em feixes e lançando para o lugar que está destinado, pois o trigo ele ajunta em seu celeiro e está a operar. Ainda que aqueles que estão segundo o ministério da iniquidade continuam acumulando iniquidade sobre iniquidade, as suas portas foram fechadas, aonde é tempo que o Senhor está trazendo o galardão, tempo de arrancar aquilo que se plantou. Aqueles que acumularam iniquidade sobre iniquidade recebem da sua própria iniquidade. Aqueles que seguem segundo a equidade recebem o seu galardão por perseverarem. Ele disse: aqueles que não negarem o meu nome e perseverar até o fim, ele é aquele que nos concede o galardão, uma nova terra, um novo céu, expansão, e aonde ele é aquele que nos galardoou segundo aquilo que os próprios ímpios acumularam, para que os justos venham administrar em prol do reino dos céus, aonde aqueles que na verdade estão aptos a dividir, pois não seguem com ganância e nem tampouco administram para si mesmo, mas em prol de muitos, aqueles que buscam o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. E assim o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, que herdou tudo do Pai, nele nós somos co-herdeiros e co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus, e ele é aquele que está ajuntando para que nós administramos em prol do seu reino, onde agindo ele não há quem possa impedir o seu agir. Ele continua a galardoar segundo as próprias atitudes, quer sejam boas, quer sejam más. A palavra diz que lá do alto ele ri com desprezo daqueles que insultam e zombam da graça, porque ele está de pé como quem pisa uva nos lagares. Tem um braço forte, uma mão poderosa, aonde não há quem possa escapar do seu agir, e assim ele está a operar sobre todo o mundo, purificando o templo, pois está escrito: a casa é casa de oração, não fazeis dela de comércio, de ladrão, de covil e salteadores. Está derrubando a mesa dos cambistas, a cadeira daqueles que vendem pombos, está sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, América do Norte, África, Antártida, Ásia, Oceania, Europa, América Central, está abalando toda a terra. A terra é sacudida de um lado para o outro, ele tudo opera e executa, onde ficais firmes, sujeitai ao nosso Senhor e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Revestivos da armadura do cristão para suportar o dia mau. Capacete da salvação, a espada que é viva e eficaz, manejando bem tanto na defesa como no ataque, cingir os lombos com a verdade, a couraça da justiça, usai o escudo da fé, do qual apagais todos os dados inflamáveis do maligno, calçais a sandália da preparação do Evangelho da Paz. Sim, calçai as sandálias, porque a terra é amaldiçoada, não há lugar santo para aqueles que, ao invés de calçar as sandálias, estão tirando a sandália, pois assim estão sendo enganados pelo próprio espinheiro e vão para o mesmo lugar, onde o espinheiro o fogo não consome. Ali seu verme não se queima, assim nos diz a palavra do Senhor. Mas para aqueles que calçam a sandália da preparação do Evangelho da Paz, haverá júbilo para aqueles que nele depositam a confiança. Lá são aqueles que perseveram. Não haverá impuros, mentirosos, não haverá os sodomitas, os afeminados, a não ser que venham se arrepender dos seus maus caminhos e ter um nome escrito no livro da vida e subir com o corpo glorificado, assim nos diz o Senhor.